Olá, Moneymakers, como é que vocês estão? Bom, voltamos com mais um trader e desta vez é o Jorge Reivoso. Ele que vai falar um pouco mais da sua carreira e também da sua vida. Boa tarde, como é que tu estás, Jorge Reivoso? Boa tarde a todos. Estou ótimo. Jorge Reivoso, obrigado por ter aceito o nosso convite, primeiramente. Dizer que aqui Prazer. vamos conversar, vais poder também dar a tua participação no mundo Forex, vais poder também explicar algumas coisas que alguns dos nossos internautas têm, tipo algumas dúvidas, e gostávamos nós de saber como foi a tua trajetória até te tornares um trader. Ok. Para começar, eu comecei em 2019, né? Estava de serviço, então eu me meti nos investimentos. Na altura chamavam de Pop Moss, alguma coisa assim, onde tu metias dinheiro lá, depois de 15 dias tu tinhas mais 45% do valor investido, né? Então, só que aquilo, depois de um tempo, depois de eu ter investido mais dinheiro daquilo que era no início, desapareceu, né? Então, perdi Espera aquele aí, dinheiro. o dinheiro desapareceu? É, a plataforma é que sumiu, né? Então tem algumas plataformas que são fachadas, Tem. que fazem com que tu investas algum dinheiro e depois. Yeah. Ok, São uma espécie de pirâmides, né? ok. Yeah. A mesma coisa que aconteceu com algumas pessoas com Crowd One, alguma coisa Aham, assim, né? aham. Só que era algo interno daqui de Moçambique, né? Ah, ok. No princípio ganha-se. Todas as Ah, pirâmides, no princípio ganha-se, mas quando depois. vem que a demanda aumentou, é quando já as coisas começam a amargar. E tu perdeste dinheiro lá. É, perdi, Perdeste perdi, dinheiro. perdi. E depois de teres perdido esse dinheiro, mesmo assim tiveste vontade de voltar a investir num outro negócio? Sim, tive. Ok, Eu sempre gostei de arriscar, né? ok. Acho que essa é a minha personalidade, porque sempre quando eu comecei mais novo, né? Eu gostava de fazer algumas vendinhas. Vendia, como é que chama? Amendoim na Ok, altura, ok. né? Sempre tinha que fazer alguma coisa, né? Então, depois disso, um colega meu apresentou-me o mercado financeiro, só que na altura ele apresentou-me IQ Option, né? Opções binárias, onde opera-se opções binárias. Então, nas opções binárias eu tive dificuldade de fazer depósito. Então, E desculpa. Acredito que alguns dos nossos internautas possam não saber o que significa o coisa. Opções binárias, é isso? sim, opções binárias é muito mais para, vamos supor, né? Ah, no mercado, sabemos que o mercado sobe ou desce, certo? Sim. Só que nas opções binárias olha-se muito mais para questões de velas, né? Velas são simbologias usadas no mercado financeiro para determinar a direção do preço, né? Ok. Então, o que acontece nas opções binárias? Tu poderias, por exemplo, vamos supor, ter uma vela que dura 15 minutos para fechar. Tem o tempo de abertura e de fechamento, né? Então, você poderia dizer essa vela dentro de 1 minuto ou 5 minutos ou 15 minutos vai fechar verde, por exemplo, ou positiva. Então, tu vais comprar. Se ela fecha vermelha, tu perdes dinheiro. Ok. Agora, se ela fecha verde, tu ganhas, né? Isso Ok. acontece tanto pra quando queres comprar, assim como quando queres vender, né? Então, eu tentei fazer o depósito com aquele conhecimento básico que eu tinha, né? Eu acredito que todo trader iniciante, quando vê que as pessoas estão a comprar e vender, acham aquilo muito fácil. Ah, é só comprar e vender. Achar que o preço vai cair ou vender, ou vai subir ou comprar, né? Então, tive esse pensamento, infelizmente, né, no início. Então, no IQ Option não consegui, então conheci uma nova plataforma, é Expert Option, né? Até fazem publicidade algumas vezes, quem usa DSTV fazem, vai ver, ok? Então consegui depositar lá, na altura depositei, acho que foram US$ 20, né? Então, aquelas manobras todas de achar que vai subir, descer, ganhei, então naquela euforia acabei perdendo tudo, né? Porque tu, quando ganhaste o dinheiro,
já achavas que já estavas à Achava altura muito de simples. fazer mais dinheiro Achava naquele aquilo momento? muito simples. É Ok. como se fosse. Está a ver? Quando nós pegamos um videogame no modo Ah, fácil, né? sim, sim. Começamos a jogar, Sim, achamos que sim. todo game É é assim fácil. mesmo, enquanto Ok, temos nível intermediário e nível hard, né? ok, Que é o nível difícil. ok. Então achei aquilo muito fácil, só que as coisas não foram felizes para mim, acabei perdendo dinheiro. Então decidi estudar mais um pouco. Então entrei no YouTube, E isso foi em que ano? 2019 mesmo. 2019. Então tu 2019. entraste no mercado financeiro em 2019? Exato, Ok, 2019. ok. Então, o colega que havia me apresentado o mercado financeiro, ele não estava neste mundo, só ouvia falar. Então, me apresentou, eu achei interessante, se corri atrás, né? Então, quando corri atrás, comecei a investigar, entrei no YouTube, conheci um trader muito famoso, acredito que muitos moçambicanos conhecem, um brasileiro chamado Surreal Ports, né? Ok. Então, comecei lá a estudar, como sempre, né? Acredito que muitos traders, assim como nós, os moçambicanos, gostamos de transmitir esta facilidade que existe no mercado, enquanto não é bem assim. O mercado financeiro é igual a qualquer outro mercado. É difícil, é chato, né? Tem muita coisa por detrás do mercado financeiro que não é muito expandido, não é muito divulgada, né? Então, isso acaba criando euforia, acaba criando aquele entusiasmo de querer investir o máximo que você tem e sempre a desilusão no final. Tá a ver? Já te criou uma expectativa ao ponto de tu quereres vender alguma coisa, teus bens, para poder entrar no mercado financeiro? Felizmente não, porque eu estava a trabalhar, Estava a né? trabalhar. Estava a Então quer dizer trabalhar. que teu salário Yeah, vazava todo para o... Não, não. Ou tinhas Mas um certo valor que tu dizias que ah, vais... na altura, por exemplo, quando eu perdi aquele valor, Sim. né, depois conheci uma corretora que já trabalhava com o mercado Forex e mercado de ações, né, porque muita gente entende que Forex é o mercado todo. Forex não, é mercado de, como vou dizer, de moedas, né? Que é Forex Exchange, que é troca de moedas. Já no mercado financeiro, no geral, temos mercado Forex, temos mercado de ações, temos mercado de... Ah, então... Espera. Então Forex não é É tudo. uma É parte do uma mercado parte do financeiro. mercado. Exato. Ah, Tá ok. vendo? Viram? Vocês que não sabem, vocês que não sabiam, Forex, quando se fala de Forex, nem todo mundo que está no mercado financeiro está a fazer Forex. É Sim. isso. Por exemplo, eu conheci alguém recentemente que só trabalha com criptomoedas. E Só não é isso. Forex. Não, É criptomoedas. são criptomoedas, Ah, então, né? é. Sabe? Obrigada. E há pessoas que, por exemplo, essa pessoa que eu disse que me apresentou agora, ele trabalha com mercado de ações. Só opera mercado de ações. Tá percebendo? Ok. E há pessoas que compram, por exemplo, imobiliárias no mercado financeiro. Imobiliário? Sério? Sim, tem mercado de imobiliários no mercado financeiro. É. Yeah. Vou aprender muito. Ok. Eh, então falavas que. Até perdi o fio de pensamento por causa Sim. dessa coisa que falaste e gostei. Sim, eu dizia que, né, eu conhecia como é que é? A Ice Market, Sim, né, sim, que sim. já tinha um mercado mais diversificado, tá vendo? Então, eu depositei lá US$ 100 na altura e descobri que tinham que ser US$ 200, ok? Com o meu salário, uma vez que eu já tinha família, não tinha como eu despender todo o valor para lá, tá vendo? Então, tive que esperar para o mês seguinte, quando eu Ok. recebesse, para poder depositar, né? Mas teve algumas vezes que eu peguei todo o meu salário, depositei. Infelizmente perdi quase a metade. Eu decidi tirar. Vale a pena tirar, em vez de Ok. passarmos fome e esperar uma oportunidade melhor, né? Então foi basicamente isso. O que acontece com muitos de nós, né? Ou muitos traders, posso assim dizer, é criarmos essa ilusão, como eu havia dito. Nós, infelizmente, nós mentores, temos esse problema de certa forma, vendermos ilusão para as pessoas. Aqueles nossos posts no Instagram, aquelas nossas
nossas publicidades no Instagram acabam criando euforia nas pessoas. Sim, E sim. pode dizer que o ativo mais precioso das pessoas, muitos até podem dizer que é tempo, mas eu acho que não. São as emoções. Porque é a partir das emoções que nós tomamos certas decisões. Podem ser certas ou erradas, mas é a partir das decisões, das emoções que Sim. nós tomamos essas decisões. Então, o que acontece? Essas nossas vendas, né, dos nossos serviços como mentores acabam já trazendo euforia nas pessoas, achando que se eu for, por exemplo, ter com Jorge Reivoso, hei de ser lucrativo. E não é bem assim. Envolve um trabalho muito árduo, né? Não é só... Teve uma vez eu estava a conversar com alguém, né? Recentemente, tem um aluno meu, eu disse, existe, vamos supor, tenhamos um carro, ok? Tu tens um carro, ok? Tu sabes que se não meteres a chave de ignição, o carro não arranca, ok? E se tu não tirares o travão de mão, também o carro não vai andar depois de arrancar. Então, o que significa aqui, tudo que envolve um trabalho qualquer, existe aquilo que se chama processo. Ok. Ouvimos por aí, respeita o processo, Respeito o respeita o processo, processo, mas sim. a questão é, que processo? Já tens um processo Ok. para poder respeitar, porque nós precisamos de um processo para sabermos se estamos no caminho certo ou não. Não é isso? Ok. Estás a perceber? Então, é aí onde nós falhamos. Eu acho que os traders de hoje, os traders hoje em dia, devemos parar de ensinar técnica. Acredito que muita gente já tem estratégia. Não Exato. importa qual seja. E cada um tem a sua estratégia, é por isso que tem muitos traders. Como posso dizer, é como um professor. Cada professor dá aula, mas cada um tem a sua estratégia, né? Exato. Ok. Então, eu acho que está na hora de pararmos de ensinar estratégias às pessoas, ensinarmos como é que a pessoa deve se posicionar para poder, digamos, para poder trabalhar com o mercado financeiro. A primeira coisa é definir um processo, né? Primeiro, já tens o know-how, tens a tua estratégia e tal, tu sabes como fazer as coisas para poder fazer uma operação, por exemplo, né? Depois, a pessoa deve definir, ah, como dizer, deve definir quais são os passos a seguir, desde as metas, desde, como dizer, o desenvolvimento pessoal como pessoa, porque trader não é só chegar, abrir gráfico e operar. Tem muita coisa, tem que haver intercâmbio entre ele mesmo com o mercado e pessoas que já estão nesse mercado há muito tempo. O Ok. que muitos de nós não temos. Por exemplo, estava a conversar com um colega aqui, disse que nós traders nos odiamos muito. Isso é verdade, não vou Por mentir. que vocês se odeiam? Eu não vou te mentir, não sei. Tá Né? bem, por que tu odeias os outros? Eu não odeio ninguém. Mas ele disse, nós traders. Ok, Sim, eu não é digo um nós ódio, porque é um ódio, é um ódio, é um ódio do bom, do bem, né? Vamos falar assim, dá um ódio do bem. não existe ódio de bem, na minha opinião. Tá bem, por que vocês se odeiam? Tá bem, podem, não, os traders... Ok, talvez eu usei um termo errado, não é ódio. Há muita competitividade, né? Sim, mas competitividade também cria ódio. Exato. Cria ódio. Mas ok, não vamos falar de ti. Por que, tá bem, vamos falar das outras pessoas. Tu és uma pessoa normal, não fazes trader, não fazes forex, nem criptomoeda, nem nada. Por que tu, no teu ponto de vista, por que achas que os outros traders se odeiam? Eu não tenho conhecimento de pessoas que me odeiam, mas o que acontece? As intervenções nas redes sociais acabam transmitindo essa informação, porque sabe o que acontece? Dizem que meia palavra basta para um bom entendedor. Ok? Exatamente. Vamos supor que nós dois somos traders, né? E tu falas algo nas redes sociais que de alguma forma transmite uma informação que queres atingir a mim. Isso acontece. Tá percebendo? E Ok. você logo percebe, isso aqui está a falar disto. Tá a falar de si, Tá a perceber? ok. Este está a falar disto. Isso acontece muito, estás a ver? Então, De certa forma, querem denegrir a imagem do outro indiretamente. exatamente. Ok. E eu acho que vocês também podem perceber isso porque se eu sou seguidora, sigo a ti, sigo a um outro trader. Se eu conheço um pouco da vida daquele trader e se tu falas de algo que tem a ver com aquele trader, eu logo vou perceber. Ok, E ok. principalmente agora, nós
por exemplo, os que estão nas redes sociais, traders lucrativos, existem muitos, eu costumo dizer, estão nas sombras. Muito Ok, mais lucrativo que esses que estão nas redes sociais, ok. acredite. É por isso que até ouvi alguém dizer que aqueles que dizem que o homem mais rico do mundo, por exemplo, é o Bill Gates, não sei o quê. Mas existem homens mais ricos que eles, mas estão nas sombras, Exato. né? Né? Ok. Com isso eu quero dizer o quê, né? Que nós nas redes sociais, os traders estão nas redes sociais, é um grupo muito pequeno. E é fácil você saber de quem o outro trader está a falar, tá a Ok. perceber? Então, isso acaba já sendo fácil você identificar, este aqui não gosta deste, este não gosta deste. É normal até vir numa outra live, por exemplo, a dizer que, não, que gosta, enquanto não é verdade. Enquanto ali há muito ódio. Ali só está a mentir, só de que eu amo os meus competidores, eu amo. Yeah. Enquanto ali há muito ódio. Então, nós acho que estamos numa fase em que Moçambique já conhece mercado financeiro, Ok. já conhece Forex, posso assim dizer, né? Sim. Já conhece Forex. Agora temos que passar para outra fase. Uhum. Eu acho que a fase um, que era de todo mundo saber o que é mercado financeiro, já passou. Ok. Agora temos que passar para a segunda fase. Qual é a segunda fase para mim? Segunda fase é a fase de nós começarmos a mostrar, né, que esse investimento, ok, é algo muito sério, não é algo de brincadeira, porque se fores a ver, a maior percentagem dos traders, né, Uhum. em Moçambique são crianças, são adolescentes, Ok. se for a perceber. E adolescentes, infelizmente, não têm maturidade suficiente para lidar com negócios, por causa da nossa educação cá em Moçambique. Está a perceber? Nós, por mais que nós digamos que estamos a mudar mindset, ainda temos aqueles padrões de educação moçambicana. Está a Sim. perceber? Então, isso acaba já trazendo efeitos não bons. Está a perceber? Porque vamos supor, né? Você dá 1 milhão de meticais a um adolescente, o que acontece com ela? Se nunca, por exemplo, nunca trabalhou, só saiu, por exemplo, da escola secundária ou da faculdade, já está a pegar 1 milhão de meticais. O que acontece? De certa forma, cria algumas sequelas, ok? Nas emoções do adolescente, porque não teve uma educação, não foi ensinada como lidar com Com o dinheiro. dinheiro. Está a perceber? Nós Então, nós começamos a ter educação financeira agora adultos. Agora não temos desde criança. yeah, e vamos supor, vamos supor, não vou contar a idade de lá, quando éramos crianças, mas a partir dos 15 anos, por exemplo, alguém tem 20 anos hoje. Não vai me dizer que tem uma educação financeira estável em 5 anos. Não é possível. Por quê? Por causa das nossas raízes, a nossa educação acabou criando sequelas. Não precisa de um bom tempo. Não é em vão que há pessoas que procuram mentor só para lhe ensinar a cuidar do dinheiro. Ok. Isso para facilitar o quê? Para facilitar a vida da pessoa, né? Quando alguém quer seguir a conta própria, né? Essa questão de educação financeira acaba levando mais tempo. Por exemplo, tem um, um mentor que eu tive praticamente aulas do mercado financeiro com ele, mas muito mais ligado a questões emocionais, né? Talvez falar o nome dele aqui é o Platinum, né? Ok, sim, sim. Platinum é alguém que me ajudou muito a questão de saber lidar com dinheiro. Tá a perceber? Por quê? Porque eu até poderia ganhar, eu já estava a trabalhar, né? Mas a educação financeira que eu tive estava muito ligada a emprego. Tá a perceber? Ok. E você sabe, muita gente quando está a trabalhar, né, o pensamento, a mentalidade é virada ao emprego. Leva o dinheiro no final do mês, quando recebe, investem, por exemplo, na construção. Tá a Ok, perceber? sim, sim. Zera. Volta de novo a trabalhar, investe na construção zero. Tá a Cria perceber? uma cadeia. Exatamente. Ok. Né? Então, Platinum me mostrou que é possível o dinheiro que tu ganhas investir noutras coisas. Tu teres várias fontes de renda, tá a perceber? Ok. E tu continuares, estás focado, por exemplo, no mercado financeiro, mas tu saberes que no final de cada mês tu tens
vários incomes. Tá a perceber? Por exemplo, eu disse que conheci alguém recentemente desculpa, que só trabalha com mercado de criptomoedas. Sim, sim. Tá a perceber? Eu comecei a investir em criptomoedas. Eu sei que ah, no final de cada mês eu posso ter um income a partir das criptomoedas. Ok. Porque, por exemplo, tem algo que se faz agora em Moçambique que só se compra criptomoedas. Eu descobri que você, dentro da plataforma, pode criar uma espécie de conta a prazo e ter juros compostos. Tu teres uma renda fixa dentro de uma plataforma onde tu compras criptomoedas. Isso é possível. Estás a ver? Ok. Então, são coisas que ainda não foram divulgadas aqui em Moçambique porque muita gente está virada ao mercado financeiro, digamos, Forex especificamente, e se esquece de outras coisas. Mas o mercado financeiro é algo muito vasto, ok? Onde, por exemplo, o mercado financeiro é um mercado muito instável, posso assim dizer, Ok. né? Por causa de quê? Porque depende muito de questões econômicas, ok, do mundo. Por exemplo, vamos supor que um par de moedas, por exemplo, a situação que houve recentemente foi no final do ano passado para cá, quando o Mark Zuckerberg perdeu mais de 50% das suas ações. Há muita gente que perdeu dinheiro por causa disso. Tá a perceber? É normal acontecer algo hoje que acaba afetando, ok, o mercado de ações. Mas, por exemplo, se tu compras criptomoedas, por exemplo, vamos supor que tu compras um Bitcoin. Por mais que se desvalorize o Bitcoin, tu ainda tens um Bitcoin. Tá a perceber? Então, tu tens a capacidade de esperar a moeda voltar a se valorizar e tu teres o teu valor de volta, diferente de mercado de, por exemplo, de ações ou o mercado Forex. Ok. E tu operas nesses todos os mercados? Eu opero em dois. Quais são? Eu opero Forex e opero criptomoedas. Ok. Mas o que tu dominas mais? O que eu domino mais, como eu disse, o mercado de criptomoedas é novo para mim. É Né? novo. É novo. Entraste em que ano no criptomoedas? Este ano, acho que só tenho uns. Este ano não. Ano passado. Ok. Acho que só tenho uns 4 meses. Ah, ok, tá bem. Então ainda estás a levar um pouco chai. Não, não estou a levar de Mas chá, porque já entraste com conhecimento. é o que eu disse. É alguém que me ensinou. Ah, Percebe? tu tiveste uma formação, é isso, né? É um amigo que me Que ensinou. te Ele ensinou a trabalha usar o somente com criptomoedas. criptomoedas. Ah, Né? ok. Ele mostrou-me que, por exemplo, que se divulga por aí, comprem criptomoedas, comprem criptomoedas. Não é só comprar criptomoedas. Ok. Né? Se você compra dólar, mete no bolso, vai ser dólar. Não estarás a produzir nada. Estás a ver? Então, Ok. você precisa investir dentro do dinheiro que você compra, né? Que é aquela moeda digital. Você precisa investir a moeda digital para Ok. você ter rendimento. Ok. Porque simplesmente comprar, o que vai acontecer? As moedas digitais flutuam muito. Tá a perceber? Porque, digamos, de alguma forma depende de opiniões de pessoas, ok? Para poder a moeda se valorizar ou desvalorizar. Tá a perceber? Então, eu preciso pegar aquelas moedas, ok? Eu investir aquelas mesmas moedas digitais e eu ter juros compostos das mesmas moedas. Então, isso depois é convertido em dinheiro e eu vou ter o meu dinheiro físico cá. Ah, ok, tá bem, gostei de ouvir. E gostava de saber se tu tens, se tu tens uma academia, das curso, Do, das do, curso. Falando em academia, tem uma coisa muito interessante que aconteceu, né? Acredito que muitos traders, por mais que não falam, tem uma fase de baixa. E essa fase de baixa tive. O mesmo estava a ver o podcast do Eban Charles, Sim, sim. né? Que disse que teve uma fase de baixa. Eu me identifiquei porque eu tive uma fase de baixa muito grande. Praticamente levou quase um ano, né? Um ano a tentar recuperar-me. Essa fase de baixa, fora afetar-me, ok? Profissionalmente, afetou-me também na minha relação. Tá a perceber? Tua relação com tua namorada? Com minha esposa, já. Ah, desculpa, tem esposa. Sim, com a sua esposa. Afetou minha relação, ok? Isso
era como se fosse problemas em cadeia, né? Quando fala-se de efeito dominó, um problema trazia outro, trazia outro, Sim, trazia sim. outro, e aquilo causou-me praticamente, devastou-me, posso assim dizer, emocionalmente, tá a perceber? Ok. E eu já tinha uma academia, já havia aberto uma academia, né? E praticamente os meus alunos ficaram lesados porque ficaram muito tempo, né? Sem ter aulas Sem ter comigo, aulas. porque eu não estava bem. Ok. E estava a ver uma situação em que tu vais para lá saberes que as coisas não estão bem para ti, né? Não estão bem para ti Mas não e podias transmitir isso para eles. não podia transmitir isso para ele, por mais que eu lhes ensinasse, ia parecer que eu estou a mentir para eles. Aquilo que se chama venda de ilusão, né? Ok. Porque para mim já eu estava a ter uma baixa no mercado, ok? E eu chegar lá, transmitir para eles que é assim, assim, enquanto para mim não está a dar Não está a certo. ser Estás a assim. perceber? Mas isso foi por causa de outros problemas que afetaram-me psicologicamente, né? Ok. Então, em algum momento, alguns dos alunos acabaram me chamando de burlador e tal, essas Ok. coisas E tu, todas. e tu ainda passaste por um problema, ainda passaste por esse problema de ser chamado de nomes. Sim, e eu sou uma pessoa que eu até disse e digo a muitos, né? Até coloquei na descrição do meu WhatsApp. Nós somos consequência das nossas decisões, ok? Não há nenhum mal que vem do nada. Eu sou assim. Não há nenhum mal que vem do nada. Se há algum mal que está a vir até ti, é porque deste uma brecha para esse mal entrar. Está a perceber? Então, se eu cheguei a ter essa baixa, é porque dei uma brecha para essa baixa chegar. Acontecer, Está a sim. perceber? Para eu ser chamado de burlador, é porque dei uma brecha para os meus alunos chamarem-me de burlador. Está a perceber? Então, eu assumi perante eles, ok? Assumi perante eles que eu, ok? Pode me chamar de burlador, aceito, mas é uma coisa que pode se retificar. Não é falta de conhecimento, não é falta como posso dizer, não é falta de Profissionalismo. profissionalismo. Era uma situação que praticamente acabou saindo do meu controle, estás a Ok. ver? Então, eu decidi voltar e eu estou disposto. Eu até decidi parar de dar mentoria para as próximas turmas, mas né, eu não queria mais dar mentoria por causa dessa situação, porque são coisas que eu não sei se podem voltar ou não. Né? Mas os meus alunos, eu garanto que eles vão ter aquilo que eu havia prometido, ok? Terem, né? E naquele momento, qual foi o conselho que tu te deste? O conselho que tu te deste para tu não desistires? Tu, quando paravas e pensavas, tu tinhas uma frase na cabeça. Qual era? Ok. É a mesma de sempre. Nós somos consequência das nossas ações. Se eu tenho uma baixa hoje, é porque dei uma brecha. Então eu tenho que procurar qual é essa brecha e eu fechar. Está a Ok. perceber? Teve um momento na minha vida que praticamente nenhuma estratégia minha funcionava. Está a perceber? Eu tentava procurar qual era o problema. Eu descobri que o problema nem estava na estratégia, não estavam nas minhas emoções. Estava naquilo que eu disse no início, estava no processo. O meu processo havia se desfeito. Eu não sabia o que estava a fazer. Era normal, por exemplo, eu fazer uma operação, no meio do nada sair ou fazer coisas que praticamente eram dirigidas, como posso dizer, pelo medo, né? Ou pelo medo ou pela euforia e tal, né? Porque não tinha nenhum processo pré-definido. Então, o Ok. que eu fiz nessa, para eu dar uma virada nisso, foi sentar. Eu parei por um tempo de fazer trades, né? Eu sentei, escrevi tudo, aquilo que eu achava que deveria fazer quando estivesse a operar. E em frente do meu computador colei. Tá a perceber? Colei ali o meu processo todo, né? Nos trabalhos chamam de SOP, que é Standard Operation Procedure, né? Que é procedimentos de operação padrão,
né? Tipo, se aquele padrão, aqueles procedimentos falharem, é porque alguma coisa depois vai falhar também. Então, eu coloquei ali os meus procedimentos, o meu SOP. Se eu não identificar esses pontos aqui, eu não vou entrar no trade. Está a ver? E questões de gerenciamento também. Se eu não tiver este risco-retorno, não vou entrar no trade. Isso está lá até hoje, né? E não vou E foi tirar. isso que te ajudou. Colei até com uma fita, de qualquer maneira, né? Então, tu também aconselhas as pessoas que estão a ter falhas neste momento que voltem a pensar no processo e que elas também. Porque sabes, isso de colar eu já ouvi várias vezes. Alguém dizer que é muito bom quando tu colas, principalmente quando tu não tens foco. Tu, por exemplo, colares na parede do teu quarto à frente, assim. Tipo, colares. Eu todos os dias tenho que ir fazer isto, isto, isto. Tu logo que acordas, olhas para aquilo, tu vais lembrar. Tá a ver? E vais fazer. Então foi isso que te ajudou. Foi. Isso aconteceu porque eu estava a ler um livro, é O Poder do Hábito, né? The Power of Habit, que me ensinou. A questão ali vinha: por que nós fazemos o que fazemos e o que fazer para mudar, né? Ah, tudo na vida, né? Tanto coisas boas assim como ruins, partem de uma ação até aquela ação gerar hábito, ok? Porque o que acontece? Nós até podemos fazer coisas de forma consciente, mas quando aquelas coisas são repetidas, são gravadas no nosso subconsciente e já fazemos sem mesmo pensar duas vezes, né? Ok. Por quê? Porque o nosso subconsciente entende aquilo como normal. Por exemplo, se eu quero começar o hábito de leitura, no princípio, só de ler 2 páginas já é de sentir dores de cabeça. Mas depois, quando aquele processo de leitura for repetitivo, o meu subconsciente ainda não. Leitura é algo normal. Ok. Então já praticamente eu já faço de forma inconsciente a leitura, né? E já não sinto nenhuma dor de cabeça. Ok. Tá a perceber? Então eu coloquei aquilo para gerar hábito em mim, eu saber que esses procedimentos são esses que eu tenho que seguir. Por isso que eu falei de processo, né? O processo tem que ser definido primeiro. Fora o plano, aquelas metas que todo mundo quer, sair de 10 a 1 milhão. Se não existir um processo definido para chegar a 1 milhão, você nunca vai chegar a 1 milhão. Pode chegar a 100, mas depois pode voltar. Porque não tem processo. Você não sabe quais são os seus limites, né? Por exemplo, se um carro sai de 0 a 180 quilômetros, é porque são os limites que tem. É um processo. Sair de 0 a 180. Não tem como extrapolar 180 enquanto só foi estabelecido 180. Ok. Por isso que muita gente falha. Por quê? Porque é normal, por exemplo, depositar $10, por exemplo, na banca e quer sair de 10 para 1 milhão. É possível, Mas é um né? processo. Mas tem um processo que você tem que definir. Tá a perceber? E essa definição de processo deve ser realístico para ti. Não faz sentido eu depositar $10, são 700 meticais, posso assim dizer. Você já quer ter 700 mil a partir Dos $10. dos 700 meticais. Estão a perceber? Ok. Isso é absurdo, né? Então, qual é o conselho que tu dás para as pessoas que querem entrar no Forex, para o mercado financeiro? E qual é o conselho que tu dás para pessoas que estão neste momento a passar por um momento de baixa? Ok. O conselho que eu dou para as pessoas que querem começar no mercado financeiro, ok? O conselho que eu dou para as pessoas que querem entrar no mercado financeiro, antes de procurar um mentor, procurem saber sobre o mercado, né? Procurem entender o mercado. Eu costumo dizer o seguinte: não tem como você investir num negócio sem entender pelo menos as bases do negócio. Se eu quero abrir um bar, tenho que saber o que contém um bar para poder funcionar. Depois disso, eu posso procurar uma pessoa experiente para poder me ajudar a estabelecer um bar, ok? Agora, depois de ter esse conhecimento básico, superficial do mercado financeiro, pode procurar um mentor para lhe ajudar
ok? Para lhe ajudar já a facilitar o processo de desenvolvimento dele, ok? Outra coisa, não estudem só Forex, ok? Não estudem só mercado financeiro, estudem coisas que podem vos desenvolver como pessoa, né? Ok. Porque todo que é investidor tem que ter postura de investidor. Não é só saber vender, ok? Que é tudo. Tem que ter postura de alguém que vende, Ok. ok? E já para os que estão no mercado financeiro, estão a ter um momento de baixa. Parem, ok? Devem parar de operar, se reavaliar, saber. Primeiro, pensem no momento em que estavam em alta. O que vos fazia estar em alta, ok? Depois disso, escrevam, coloquem ali onde vocês operam. Segundo, há pessoas que gostam muito de operar ao telefone. Eu aconselho a não fazer isso, ok? Não que seja, não que seja impossível operar ao telefone, mas não é muito aconselhável, principalmente para pessoas que estão em baixo. Porque o telefone dá uma visão muito limitada, ok? Do gráfico todo, ok? A pessoa pode pensar que quer vender enquanto o gráfico está em alta ou pode querer comprar enquanto o gráfico está em baixa. Então, deve parar de usar o telefone, ok? Se estiver em baixa, ok? Pare de usar o telefone, pegue um computador, se possível. Procure alguém, se não tem um computador, procure alguém que tenha, ok? Pelo menos entra no TradingView, faça a sua análise e pode já levar o telefone para usar. Não fazer todas as análises ao telefone, porque isso pode ser prejudicial, pode prejudicar mais a ele, porque vai duvidar até da estratégia que tem. Ok. Isso aconteceu comigo, eu usava muito o telefone, né? E eu comecei a duvidar da minha estratégia, mas é a mesma que eu uso agora, ok? Eu uso agora e está a ter resultados. Então o problema não era a estratégia, ok? Ok. Um livro Um que tu livro, recomendas. O Poder do Hábito. Ok. O Poder do Hábito, são dois, na verdade, que eu gosto muito deles, ok? O Poder do Hábito e A Coragem de Ser Imperfeito. Ei, gostei. Por acaso estou para emprestar esse livro ao Ébano, também gosto muito de ler. Gosta, Yeah, né? yeah. Ok. O Poder de Ser Imperfeito é muito bom. Ok. Bom, ehm, agora deixa-me só saber algumas coisinhas. Há quanto tempo está no mercado? Ou há quanto tempo tu das aulas? Desde 2021, Das aulas de 2021. yeah, no final. E entraste no mercado em 2019. O momento da pandemia te ajudou ou te prejudicou? Na verdade não mudou nada. Não mudou nada. Sim, por quê? Porque eu já estava, como dizer, eu estava a trabalhar, né? E não parei de trabalhar quando Ok. estava em pandemia. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Ok. Até os meus alunos me criticam, por quê? Porque é normal eu aprender coisa nova, testar, e já estou a dar a eles antes mesmo de ter terminado aquilo, né? Ok. Aquilo que eu estava a dar antes, Ok. né? No sentido de que eles acabam tendo informações não diferentes, mas digamos próximas, só que já de como dizer, dou uma informação avançada, ok? Enquanto aquela base ainda tem algumas lacunas. É uma coisa que eles identificaram e eu tentei Ok. retificar. Eu estou a mudar isso, tá vendo? Então, no momento de pandemia, praticamente era como se fosse continuação daquilo que eu fazia. Porque eu não parei de trabalhar, ok? E também o mercado financeiro já estava a estudar quando veio a pandemia. Ok. E gostava de saber, agora vai ser um bocadinho diferente, porque eu quero saber quais são os três traders que tu vês como espelho para ti. Como um espelho. Ok. Eh, Tem um trader, um deles, né? Eu vou falar de um, que eu não lhe vejo como trader, né?
mas é espelho para mim por causa como pode dizer, da personalidade Dele. como pode dizer, da áurea que ele tem. O Mr. Platinum, né? Eu não vejo ele como trader. Ele é um bom trader, mas eu quando olho para ele, não vejo um trader. Eu vejo alguém que é visionária, né? Ele já trabalhava com outras coisas antes, né, de ser trader, e aquela personalidade que ele tem, ok? De conseguir trabalhar com o mercado no geral, isso me cativa muito, ok? O Mr. Platinum foi uma das pessoas que potencializou o meu profissionalismo como trader. Não na parte técnica como trader, mas as outras áreas. Como eu disse, ele me mostrou que poderia sim, existe essa parte de você investir em renda fixa. Né? Foi ele que ensinou. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, eu gosto do Ébano, né? Ébano é um bom trader, admiro ele, ok? Por causa da personalidade dele, é uma pessoa muito simples, ok? E como trader, eu até uma vez quis entrar na mentoria dele, né? Só depois acontecer algumas coisas que não me fizeram entrar lá. Ok. Porque eu gosto de intercâmbio e para mim intercâmbio não é só chegar a dizer me ensina, né? Tudo que é trabalho. Ébano, desculpa. Ébano trabalha com o mercado financeiro. É trabalho dele. Então não posso simplesmente dizer me ensina, enquanto é trabalho dele, é fonte de renda dele. Então tem que pagar para me ensinar. Sim, sim. Ok? Porque muitos, eu acho que muitos têm disso, de porque são amigos ou porque não sei o quê. Dizem, ensina-me lá, não sei o quê, enquanto é fonte de renda de alguém. Alguém Yeah. está a trabalhar para receber valores daquilo, né? Exato. E já te aconteceu isso. Já. Pessoas próximas te pedirem para tu ensinares. Já. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas não percebem. Se tu vens ter comigo para algo de borla, eu praticamente posso não ter tempo para ti. Ok. Ok? E tu vais me olhar mal, porque no princípio eu aceitei e depois não tenho tempo para ti. Estás a ver? Mas quando já é algo pago, tu sabes que tem um É um compromisso. E eu compromisso. tenho como exigir quando tu falhares comigo. Assim como os meus alunos exigiram comigo quando eu tive um momento de baixa. Ok. Estás a ver? É um compromisso que eu tive. Mas se fosse de borla, eles nem tinham como aproximar. Sim, não tinha Estás a como ver? reclamar. Exatamente. Então, para haver compromisso para algo que é trabalho, é ganhar pão da pessoa, a pessoa tem que pagar. Ok? Ser trader é como qualquer outra profissão. Só que é um trabalho que lhe dá diretamente com dinheiro. As pessoas ainda não notaram isso. Tá a perceber? E acham que, ok, você como trader vai ter tempo para lhes ensinar, vai ter tempo para operar. Nem sempre é assim. Há vezes em que você tem um mês de baixa, né? Ébano, por exemplo, falou que ficou um bom tempo sem trabalhar com o mercado financeiro, porque teve um momento de baixa. Tá a perceber? Mas ele tinha capacidade, ou tem a capacidade de dar aulas, ok? E ensinava as pessoas, e eram lucrativas mesmo assim, ok? Qual é o Falta o trader? terceiro trader, Sim, sim. Opa. ok? O terceiro trader que eu gosto muito de, 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 de- dele ou do trabalho dessa pessoa é uma mulher, Quem? é Crisalda. Temos uma mulher no mundo financeiro. É, tem. Eu vou chamar a ela. Sabes que eu até, quando postei, né? Eu até procurei saber se havia uma mulher no mundo financeiro e eu não sabia. Tem. E foi aluna de Ébano e Elder. Ok. Como se chama? É Crisalda, estamos a esquecer do apelido, é Shemane. É Crisalda Shemane, se não me engano. Né? Ok. Yeah, tá a fazer um ótimo trabalho, né? Ela não é mentora, mas está a fazer um ótimo trabalho no mercado financeiro. Está a mostrar que não são só homens que Que estão no mercado faz. Se financeiro. puderes, depois vais me mandar no DM que é o Insta dela. Tá Ok, bom? tá Porque certo. vou querer que ela feche a nossa primeira temporada como é mulher. E eu vou gostar muito de ter ela aqui, porque também é bom ter experiências também de mulheres. Ok. Ok.
Ok. Então, ela, depois continuar a falar sobre Yeah, ela. ela está a fazer um ótimo trabalho. Está a mostrar às pessoas que, 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 que o mercado financeiro não é só para homens. Todo mundo pode estar lá. Todo mundo pode estar lá, né? A única coisa que tem que se fazer é essa questão de se encarar o mercado financeiro a sério, porque agora eu digo, sinceramente falando, os moçambicanos estão a brincar. Posso assim dizer, os moçambicanos estão a brincar. Ganha dinheiro, sim, mas ainda estão a brincar. O mercado financeiro não é só pegar gráfico e operar. Tem muita coisa. Ok. Qual é o trader que tu gostarias de ver na cadeira onde estás agora? Na cadeira Na onde eu próxima, estou, no próximo episódio. é difícil dizer isso. Alguém que tu sabes que pode nos transmitir uma boa experiência, pode despertar algumas dúvidas que os nossos internautas possam ter. É que são muitos. Tens medo? Tá bem, podes mencionar dois. Dois. Ok, Ébano já foi. Ok. Crisalda pode vir dar a sua experiência. Que mais? É muito difícil. Segundo, eu estou dividido, né? Ok. Ahn, Não vão zangar Não, contigo. não é questão de zangar. É que eu estou dividido porque tem dois traders que eu gostaria de lhes ouvir. Eu já conversei com eles faz tempo, né? Mas eu gostaria de ouvir porque estão numa fase, digamos, diferente. Acredito eu. Estão numa fase diferente, mas eu gostaria de. Ok, vou mencionar três. Ok. Já mencionei Crisalda, né? Sim. Ok? A segunda pessoa é o Mr. Platinum, né? Eu Ok. já conheço um pouco da história dele, mas eu gostaria que os outros conhecessem também. E o terceiro trader, eu gostaria que chamasse o Mandy Júnior, acho que já ouviram Quem? falar. Mandy Júnior. Mande. Mandy Júnior. Ainda. Posso mandar O o Insta Insta. dele? Ok. Ok. Então, são esses três traders que eu gostaria de ouvir. O Platinum, porque acredito que tem muito a dar, ok? Ele é muito bom em relações interpessoais, né? Ok. Então, isso já ajuda muito a ele. Porque agora eu acho que tu despertaste aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que é olharmos para a segunda fase do mundo Do mercado. do mercado financeiro. Porque muita gente só quer saber sobre o mercado financeiro e esquece de também se conhecer. Porque o Ébano até estava a falar, acho que foi o Ébano, o Zélio, que falou, a dizer que. Foi Zélio, desculpa, que disse: muita gente pensa que Forex é para todo mundo. Então, eu posso querer fazer Forex enquanto Forex não é para mim. Então, eu acho que eu realmente precisar dessas pessoas para poderem falar, porque eu acho que tem muita gente que está a perder dinheiro porque está a insistir numa coisa que talvez não seja para ele. Yeah, isso é verdade. Por exemplo, eu havia aberto um negócio, ok? Mas eu vi que não se Não te encaixa. identifica. Não se encaixa. Por mais que esteja a andar, o que acontece? Eu não dou o meu máximo, não dou o meu 100% para aquilo. Ok. Ok? O que acontece é que todo mundo está a ir para o mercado financeiro por causa das fantasias que lá existem. Né? Porque Que é é o dinheiro dinheiro. fácil. Nem é fácil. Não, na ilusão deles. Acredita. Não é fácil. O que acontece? Teve uma vez, um filósofo disse o seguinte: quanto mais eu aprendo, mais burro fico. É o que acontece no mercado financeiro. Sabe, tem uma brasileira que dividiu as fases do trader em 7. Eu não vou conseguir mencionar todos, né? Mas todo trader iniciante é muito lucrativo, acredita? Todo trader iniciante é muito lucrativo, pode fazer muito dinheiro. Mas o que acontece? Aquela euforia lhe faz ele investigar mais sobre o mercado para poder se potencializar mais, certo? Sim. Como trader. E é aí onde começa a perceber que mesmo aqueles ganhos cometeu gafes. E esses gafes já não quer cometer mais. O que acontece? Os lucros que tinha reduzem. Ok. Está a ver? Vai aprendendo mais. Os lucros
reduzem. Ele percebe que já não consegue sair de 10 para 1000, por exemplo. Sabe que de forma inteligente eu tenho que sair, por exemplo, fazer no máximo, por exemplo, uma semana. Eu tenho que fazer 100% daquilo que eu investi. Tá a ver? Em 4 semanas eu tenho que fazer 4 vezes aquilo que investi. Já não consegue sair de 10 para 1000. Por quê? Porque o conhecimento que tem já não lhe permite avançar na tolice. Tá a ver? Porque muita gente age na ingenuidade no mercado financeiro quando está a começar. Isso, eu sou um exemplo disso. Tá a ver? Eu já saí, se eu tinha por aí, acho que eram 1000 rand, 1600 rand, saía até 11.000 rands. Mas foi na ingenuidade, porque agora, com esse dinheiro, não ia conseguir. Porque o conhecimento que eu tenho não me permite eu cometer esse tipo de gafes. Ok. Porque o que acontece? Muitos traders iniciantes, vamos lá, estão a iniciar, principalmente adolescentes, tem $10, quer chegar a 1000, investe tudo. E acha que é jogo de batota, né? Investe tudo, ok. É tudo ou nada. Ele se esquece que o mercado financeiro é mercado de probabilidades. Está a ver? Não se trata de você estar certo ou errado, mas se trata de quando você perde, quanto é que perde, e quando você ganha, quanto é que ganha. Por isso que se fala de risco-retorno, está a ver? Então não faz sentido você investir todo o teu patrimônio num negócio e quando o patrimônio der errado você fica no zero. Não faz sentido nenhum. E é daí, por isso que eu disse que além de Forex as pessoas devem ter postura de investidor, devem aprender a investir. Saber que eu não posso investir mais, digamos, mais de 10% do meu patrimônio no negócio. Isso por quê? Porque eu tenho que ter uma retaguarda, ok? Se eu tenho, por exemplo, $10, eu tenho que procurar ativos que o meu prejuízo seja de $1. Para quê? Para eu ter mais 9 chances de fazer as operações. Mas se eu coloco, por exemplo, $10 e $10 são o meu risco, vou perder. Onde é que vou achar dinheiro? Se calhar alguns, a maioria deles nem trabalham, está a perceber? Não trabalham e devem correr atrás de dinheiro, está a perceber? É aí onde começa já essa questão de vender coisas. Porque tem um único dinheiro, são $10 e não sabe usar da melhor forma esses $10. Ok. Gostei. Tá vendo? Gostei. Espero que vocês tenham bebido muito do conhecimento, porque eu também pude beber e descobrir várias coisas que foram muito úteis para mim. Bom, a nossa conversa. Produção, temos mais tempo? 6 minutos. Ok. Bom, foi muito gratificante. Muito obrigada pelo convite. Gostamos imenso. Aliás, eu gostei, espero que vocês também tenham gostado. E gostava que tu desses uma dica, deixaste um teu ponto de vista, né? Para finalizarmos. E poderes deixar o teu Instagram, para quem não te conhece, para poder te seguir. Ok. E falares um pouco do teu curso, caso queiras vender o teu peixe. E é isso. Ok, meu Instagram é SD Revolution. Meu Instagram é SD Revolution. Quanto ao curso, melhor não agora, né? É melhor não, porque eu estou a preparar algo um pouco mais organizado, né? Só que não posso divulgar agora. Sim, sim, Ainda estou a sim. trabalhar com o meu manager, né? Para quando chegar o momento ser a coisa que deve ser, né? Então sigam para ficarem atentos às novidades. E uma dica: estudem, estudem. Se possível, comprem livros fora. Eu, por acaso, comprei alguns livros que ainda não chegaram, mas um já chegou, que é How to Day Trade for a Living. Como viver de day trade, né? Como viver do mercado financeiro. Isso vai ser bom, porque há algumas pessoas que, por exemplo, deixam de trabalhar, deixam de estudar, dizem que querem viver do mercado financeiro, mas não sabem como viver do mercado financeiro. Então, tem que buscar a experiência daqueles que já fizeram. Existem muitos livros fora, né? Então, procurem dessas pessoas, ok?
E tentem procurar, ok, investigar pessoas que já estão no mundo do negócio, principalmente ligado ao mercado financeiro. Isso vai ser muito bom. Bom, como vocês já sabem, eu sou a Núbia Chantel. Podem me seguir. Não se esqueçam de ativar as notificações no Instagram. Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, a Moneymakers FX Academy. E também não se esqueçam de ir ao YouTube, porque lá temos o nosso vídeo completo do Ébano. Então, sigam-nos, ativem as notificações, partilhem muito e não se esqueçam de comentar e deixar também lá o vosso parecer. Beijinhos, fiquem bem, até a próxima!